Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Existe uma pergunta muito importante para fazermos hoje: em que ou em quem temos colocado a nossa confiança? Muitas pessoas passam a vida tentando se apoiar em coisas que parecem fortes: dinheiro, conquistas, aparência, status, bens materiais, religião vazia, opinião dos outros ou até mesmo na própria força. Mas chega um momento em que percebemos que tudo isso não consegue sustentar a alma. A mensagem de hoje nos leva a refletir em Isaías capítulo 46, verso 1 ao 13, onde Deus mostra a diferença entre os falsos deuses, que precisam ser carregados pelas pessoas, e o Deus verdadeiro, que carrega o seu povo desde o princípio até o fim. Também vamos conectar esta reflexão em Romanos capítulo 9, verso 30 até Romanos 10, verso 21, texto indicado para hoje, onde o apóstolo Paulo fala sobre a justiça que vem pela fé, a salvação em Cristo e a importância de ouvir e responder ao Evangelho. Fique comigo até o final desta mensagem, porque talvez Deus esteja chamando você a deixar de carregar pesos que não salvam e confiar naquele que pode sustentar a sua vida por completo. A quem me comparareis? A quem me igualareis? Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 46, versos 5 e 9. Em Isaías 46, Deus confronta o seu povo com uma comparação muito profunda. De um lado estavam os ídolos. Eles eram feitos por mãos humanas, moldados com materiais preciosos e carregados de um lugar para o outro. Tinham aparência de valor, mas não tinham vida. Não podiam falar, responder, proteger, salvar ou sustentar ninguém. De outro lado estava o Deus vivo, santo, eterno e poderoso. Diferente dos ídolos, ele não precisava ser carregado. Pelo contrário, ele mesmo carregava o seu povo. Essa é uma diferença essencial. Os falsos deuses se tornam peso para quem confia neles, mas o Senhor verdadeiro sustenta aqueles que confiam nele. Israel, mesmo tendo conhecido o cuidado de Deus, muitas vezes preferiu se apegar a coisas sem vida. Em vez de descansar no Senhor, buscou segurança em ídolos, alianças humanas, riquezas e caminhos contrários à vontade de Deus. O resultado foi sofrimento, tropeço e afastamento espiritual. Isso não aconteceu apenas com Israel no passado. Ainda hoje, o coração humano continua fabricando ídolos. Talvez não sejam imagens de madeira, prata ou ouro, mas podem ser outros tipos de confiança: dinheiro, poder, reconhecimento, beleza, sucesso, carreira, relacionamentos, prazeres, controle, religiosidade exterior ou autossuficiência. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração se torna um ídolo, e todo ídolo, mais cedo ou mais tarde, se torna um peso. A promessa do Senhor em Isaías 46 é maravilhosa. Deus diz que sustentou o seu povo desde o início e continuaria sustentando até a velhice. Enquanto os ídolos precisam ser carregados, Deus declara que Ele mesmo carrega, guarda e livra os seus. Que verdade preciosa! Desde a juventude até a velhice, desde os primeiros passos até os dias de fraqueza, desde os momentos de força até os momentos em que já não conseguimos caminhar sozinhos. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele não envelhece, ele não se cansa, ele não perde o controle, ele não abandona os que confiam nele. Deus que carrega o seu povo. Isaías 46 nos lembra que Deus não é semelhante às criações humanas. Ele não pode ser comparado com nenhum poder, pessoa, objeto ou sistema deste mundo. O Senhor é único. Tudo o que o ser humano constrói é limitado. As riquezas acabam, a força diminui, a beleza passa, os relacionamentos podem falhar, os planos podem ser frustrados e a vida terrena é passageira. Mas Deus permanece. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 31, a Bíblia lembra que Deus carregou o seu povo como um pai que carrega o seu filho. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 11 ao 12, o cuidado do Senhor é comparado ao de uma águia que protege, guia e sustenta seus filhotes. Essas imagens mostram que Deus não cuida de forma distante ou fria. Ele sustenta com amor,
direção e fidelidade. O povo de Israel muitas vezes se esqueceu disso. Em vez de permanecer na dependência do Senhor, buscou outros apoios. Mas Deus continuou mostrando que somente Ele era digno de confiança. Essa mensagem também fala conosco. Quantas vezes carregamos preocupações que deveríamos entregar a Deus? Quantas vezes colocamos nossa segurança em coisas instáveis? Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, como se nossa força fosse suficiente? O Senhor nos convida a descansar nele. Não significa viver sem responsabilidade. Significa reconhecer que nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. O perigo dos ídolos modernos. Quando pensamos em idolatria, podemos imaginar apenas imagens ou falsos deuses do passado. Mas a idolatria também pode existir dentro do coração. O dinheiro, por exemplo, pode ser uma bênção quando usado com sabedoria, mas se torna um ídolo quando passa a governar nossas decisões, nossa identidade e nossa confiança. O sucesso pode ser algo legítimo, mas se torna perigoso quando vale mais do que a comunhão com Deus. A opinião das pessoas pode ser considerada, mas não pode ocupar o trono do coração. Até a religião pode se tornar um ídolo quando alguém confia em rituais, aparência espiritual ou obras humanas, em vez de confiar verdadeiramente em Cristo. Todo ídolo promete segurança, mas entrega escravidão. Promete liberdade, mas gera peso. Promete felicidade, mas não consegue salvar a alma. O Senhor, porém, não nos chama para carregar um fardo morto. Ele nos chama para confiar no Deus vivo. Confiar desde a juventude até a velhice. Uma das verdades mais belas de Isaías 46 é que Deus permanece fiel em todas as fases da vida. Muitas pessoas se lembram de Deus apenas nos momentos mais difíceis, quando as forças já diminuíram ou quando os recursos humanos falharam. Mas o chamado do Senhor é para confiarmos nele desde cedo e continuarmos dependendo dele ao longo de toda a caminhada. Na juventude, precisamos de Deus para tomar decisões sábias. Na fase adulta, precisamos de Deus para administrar responsabilidades. Na velhice, precisamos de Deus para enfrentar limitações com esperança. Em todas as fases, precisamos do Senhor. O mundo valoriza força, produtividade e aparência, mas Deus valoriza um coração dependente. Quando nossas forças diminuem, a fidelidade de Deus não diminui. Quando o tempo passa, a graça de Deus não envelhece. Quando nos sentimos frágeis, o Senhor continua poderoso para sustentar. Isaías 46 mostra o contraste entre os ídolos da Babilônia e o Deus de Israel. Os falsos deuses eram carregados por animais e pessoas. Eles não tinham poder para salvar nem a si mesmos. Em vez de libertar, tornavam-se carga. Deus, porém, lembra ao seu povo que ele sempre o sustentou. Desde o nascimento da nação até os dias futuros, o Senhor permanecia fiel. O capítulo também declara que Deus conhece o fim desde o princípio. Isso significa que nada foge do seu controle. Ele não é surpreendido pela história. Seus propósitos permanecem firmes. O Senhor também chama o povo a se lembrar, ouvir e voltar-se para Ele. A mensagem é clara: não há salvação nos ídolos, não há segurança nas riquezas, não há esperança verdadeira longe de Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente Ele carrega, sustenta, livra e salva. A leitura indicada de hoje é Romanos capítulo 9, verso 30, até o capítulo 10, verso 21. Esse trecho nos ajuda a entender que a salvação não veio pela confiança em obras humanas, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo explica que muitos gentios que antes estavam longe das promessas alcançaram a justiça diante de Deus pela fé. Por outro lado, muitos judeus, embora fossem religiosos e conhecessem a lei, tropeçaram porque tentaram estabelecer sua própria justiça em vez de se renderem à justiça de Deus em Cristo. Isso se conecta profundamente com a mensagem de Isaías 46. Assim como Israel foi tentado a confiar em ídolos, o ser humano também pode confiar em sua própria religiosidade, em suas boas obras ou em sua aparência moral. Mas nenhuma dessas coisas pode salvar. Romanos 10 ensina que Cristo é o centro da salvação. A justiça que Deus oferece não é conquistada por esforço humano.
mas recebida pela fé. A palavra diz que se alguém confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Isso mostra que o Evangelho chama o ser humano a uma resposta pessoal. Não basta admirar Jesus, não basta conhecer histórias bíblicas, não basta ter uma vida religiosa exterior. É necessário crer em Cristo verdadeiramente, confessá-lo como Senhor e confiar nele como Salvador. Romanos 10 também nos lembra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, a mensagem precisa ser anunciada. Pessoas precisam ouvir que Jesus salva, perdoa e transforma. Isaías 46 revela que somente Deus sustenta. Romanos 10 revela que essa salvação se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Princípios que podemos colocar em prática. Reconhecer onde temos colocado nossa confiança. Precisamos examinar nosso coração e perguntar: estou confiando em Deus ou em coisas passageiras? Abandonar os ídolos do coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus precisa ser entregue ao Senhor. Dinheiro, status, orgulho, religiosidade vazia e autossuficiência não podem salvar. Descansar no Deus que nos carrega. Não fomos chamados para sustentar a vida sozinhos. Deus cuida, conduz e fortalece aqueles que confiam nele. Depender de Deus em todas as fases da vida. A fé não deve ser apenas para momentos de crise. Devemos buscar o Senhor desde cedo e permanecer com ele até o fim. Não confiar na própria justiça. Romanos 9 e 10 nos lembram que ninguém é salvo por mérito pessoal. A salvação é recebida pela fé em Cristo. Ouvir e obedecer a palavra de Deus. A fé é fortalecida quando ouvimos a palavra, meditamos nela e permitimos que ela direcione nossas escolhas. Confessar Jesus como Senhor. A verdadeira fé não é apenas uma ideia no pensamento, ela se expressa em entrega, confissão e obediência a Cristo. Anunciar o Evangelho a outras pessoas. Se a fé vem pelo ouvir, precisamos compartilhar a palavra com amor, clareza e fidelidade. Talvez hoje Deus esteja mostrando que você tem carregado pesos que nunca deveria carregar. Talvez você tenha colocado sua confiança em coisas que pareciam fortes, mas agora percebe que elas não conseguem sustentar a sua alma. Dinheiro não pode salvar, status não pode perdoar pecados. Religiosidade sem Cristo não pode reconciliar você com Deus. Boas obras não podem comprar a vida eterna. A força humana não pode vencer a morte. Somente Jesus Cristo pode salvar. Ele é a revelação perfeita do cuidado de Deus. Ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e abriu o caminho para que todo aquele que nele crê seja reconciliado com o Pai. Você não precisa continuar tentando se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. Você pode se render a Cristo com arrependimento e fé. E se você já entregou sua vida a Jesus, essa mensagem também é um chamado para fortalecer a sua confiança. Não volte a carregar os ídolos que Deus já mandou abandonar. Não coloque sua esperança em coisas instáveis. Não permita que o medo, o orgulho ou a ansiosidade governem seu coração. O mesmo Deus que sustentou seu povo no passado continua sustentando os que confiam nele hoje. Para compreender melhor esta mensagem, leia Isaías capítulo 46, verso 1 ao 13, e também Romanos capítulo 9, verso 30, até o capítulo 10, verso 21 na Bíblia. Leia com calma, ore antes e peça ao Senhor que mostre onde está sua confiança e como você pode depender mais de Cristo. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com humildade. Reconheço que muitas vezes tentei confiar em coisas passageiras, em minha própria força, em meus planos, em recursos humanos e até em minha própria justiça. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que algo ocupou o lugar que pertence somente a Ti. Ajuda-me a abandonar os ídolos do coração e a confiar plenamente
no Deus vivo. Senhor, eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Preciso da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para me dar vida. Eu quero confiar em Ti como meu Senhor e Salvador. Sustenta minha vida, fortalece minha fé e ensina-me a depender de Ti em todas as fases da minha caminhada. Quando minhas forças diminuírem, lembra-me de que o Senhor permanece o mesmo. Quando eu estiver preocupado, ajuda-me a descansar no teu cuidado. Quando eu for tentado e confiar em coisas passageiras, traz meu coração de volta para Cristo. Use também esta mensagem para alcançar pessoas que ainda não te conhecem, para que elas ouçam o Evangelho, creiam em Jesus e encontrem salvação. Em nome de Jesus, amém. Os ídolos precisam ser carregados, mas o Deus verdadeiro carrega aqueles que confiam nele. Se essa mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link da descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.